Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos a este programa Restaurando Vidas. Eu sou a apóstola Thaís Fantin e com muita alegria, todas as semanas, esse programa vai ao ar, contando testemunhos de pessoas reais que viveram coisas incríveis com Deus, testemunhos fortes de transformação, de mudança, de perdão, de cura. E eu tenho certeza que esse testemunho hoje vai falar muito com você. Então já aproveita, manda esse aviãozinho aí, ó, para toda a sua lista, convida um monte de gente para assistir esse testemunho e também aproveita para seguir esse canal. Se você não segue esse canal, por favor, pausa agora, corre lá, segue o canal, ativa o sininho, porque assim quando eu gravar outros programas, você já fica sabendo e já recebe a sua notificação aí. Então, hoje eu estou muito feliz. Estou recebendo essa mulher linda, uma pastora por excelência, que congrega conosco já na Igreja da Restauração, acho que há uns 14 anos. Muito tempo caminha junto conosco. Pastora Samara é uma bênção. Pastora Samara é a líder da intercessão da nossa igreja. Pastora Samara cuida da sala VIP quando vem pessoas, né, que a gente recebe na igreja, ela que faz toda a preparação, é líder de toda a cozinha do Encontro com Deus, todo mundo que passa aqui fala do Encontro com Deus e a comida lá é muito boa. A pastora Samara tem um mérito gigantesco em relação a tudo isso, é uma discípula fiel, uma mulher amorosa, uma mãe, né, de multidões e tem um testemunho lindo, então estou muito feliz hoje de receber essa querida aqui, que eu amo de paixão. Seja muito bem-vinda, minha pastora, a este programa. Amém. Primeiro eu queria agradecer o privilégio de estar aqui, a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Eu sei que muita gente ainda não conhece, não sabe. Sim. E eu queria começar com um versículo que está em Apocalipse 12:11, que fala que nós venceremos o inimigo pelo sangue de Jesus e pelo poder do nosso testemunho. E o que isso quer dizer? Que é pelo sacrifício de Jesus e pela coragem que a gente tem de testemunhar aquilo que ele fez nas nossas vidas. Eu queria começar contando quem era um pouquinho a Samara antes de Jesus. Essa pergunta que eu vou te fazer. Quem era Samara antes de Jesus? Conta, minha pastora. Quem era Samara antes de Jesus? Conta. Pergunta boa. Bom, eu venho de um contexto familiar bem conturbado, né? Uma família, assim, bem desestruturada, emocionalmente, espiritualmente. E eu cresci dentro desse contexto. Eu sempre tive muitos problemas de relacionamento com meu pai. Eu sempre senti, assim, muito forte, muito latente dentro de mim essa questão da rejeição. Embora eu era criança, a criança ela não tem entendimento de muitas coisas, mas ela tem percepção. Sim. E ela sente isso, né? Então eu sentia que alguma coisa tinha de diferente, né? Que alguma coisa não estava comum, né? A maneira como ele me tratava. Então eu sentia muito esse distanciamento, né? Essa rejeição mesmo, essa é a palavra. Então eu tive muitos problemas dentro do meu contexto familiar com relação a isso. Meu pai e minha mãe também vêm de contextos familiares muito difíceis, então não foram vidas fáceis. Então dentro desse contexto eu vivi a questão da rejeição, eu vivi a questão um pouco de abandono mesmo, e eu sentia isso muito latente dentro de mim. E teve um momento da minha vida que eu me recordo que eu fui tirar o meu primeiro RG. E ali eu percebi que eu não tinha o sobrenome do meu pai. E aí eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, ali, aquele momento era como se fosse uma sentença para mim, de uma coisa que eu já sentia, que eu já percebia, mas que naquele momento, assim, estava sendo como parece que eu tinha recebido uma sentença naquele momento. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, o meu primeiro pensamento, eu pensei, de fato, eu não tenho pai, né? Porque já era assim que eu me sentia órfã de um pai vivo. Eu falei, eu não tenho pai, realmente eu não sou filha. E esse contexto me gerou uma crise, assim, de identidade muito forte dentro de mim, né? E isso foi moldando os meus comportamentos durante a minha infância e durante a minha adolescência. Teve um determinado momento e a gente brigava muito, né? A gente já ficou sem se falar. E o meu pai, eu acredito que por mais de um ano, morando dentro da mesma casa. Mesmo morando dentro da mesma casa. Então, assim, ele tinha as dificuldades dele. Hoje eu entendo isso. Sim. Mas na época, não. Então, ele tinha, assim, suas
suas dificuldades, tinha também suas emoções, tinha os seus problemas para lidar com isso, mas eu ainda não entendia tudo isso. Então, isso era muito latente dentro de mim. Sim. Então, eu vivi muitas crises de identidade na minha infância. Até que chegou um determinado momento que eu entrei para a adolescência, que eu já vivi esse contexto difícil dentro do lar, né? E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, com 14 anos, eu estava indo para uma festa, para uma balada, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no litoral. Então, praticamente eu sou caiçara. Eu só vim, nasci aqui e voltei. E eu estava indo para uma festa num quiosque, era uma axé. Na época era axé, a gente dançava axé. E nessa noite, a gente resolveu ir a pé. Na maioria das vezes, a gente era próximo, não tão próximo assim, mas era um lugar que dava para você ir andando. E foi eu e uma amiga minha andando para essa festa, quando um homem abordou a gente na rua, parou a gente com uma arma e colocou essa arma na nossa cabeça. Meu Deus. A princípio, eu achei que era um assalto. Mas o pior, né, estava por vir e a gente não sabia. Na verdade, foi nesse momento, ele levou a gente para um outro local e ele não levou nada da gente, nada. Ele veio para estuprar eu e a minha amiga. Meu Deus. E nesse momento, eu lembro que eu já tinha essa crise de identidade muito forte. E aí, eu pedindo para Deus me livrar daquilo, e eu pensava, de verdade, Deus realmente não me vê, né? Não me enxerga. Por que eu passei por isso? E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Os detalhes são sórdidos, né? Não dá pra contar. E eu e essa amiga, a gente foi embora pra casa. Nesse dia eu ia dormir na casa dela. E a gente chegou, e eu lembro que a gente foi direto pro banheiro. E a gente tomava banho e se esfregava assim, sim. Porque a impressão que a gente tinha, eu tenho certeza que ela também, é que a gente estava suja, né? A gente estava imunda. E a gente bem quieta, com medo da mãe dela acordar, da mãe dela descobrir. E a gente tomou banho, se trocou, foi dormir. E eu falo que a partir daí começou aí o pior momento da minha vida, né? Aí no outro dia eu fui para casa, desconfiada. Aí, a partir desse momento, o meu comportamento dentro de casa, já juntando tudo, né? Já juntando essa questão do relacionamento difícil com meu pai, um relacionamento difícil dentro da minha casa, mais esse trauma, eu me tornei uma pessoa, assim, difícil de conviver. Então, eu comecei a ficar rebelde. Aí, eu já estava na fase da adolescência, né? Já era uma fase bem... 14 anos. 14 anos. E eu já estava A adolescência já é uma fase bem difícil, né? A gente já passou por essa fase. Então, a cabeça da gente é um turbilhão de coisas. E eu passei por isso justamente nessa fase. Então, juntou a fase da adolescência, essa questão familiar difícil, mais esse trauma. Assim, eu só não enlouqueci, de verdade, porque realmente hoje eu tenho convicção disso, que eu tenho um Deus que sempre me guardou. Amém. E aí eu comecei a ter comportamentos assim. Aí eu comecei a enfrentar meu pai, a minha mãe. Então aí já não era mais um adulto e uma criança, né? Era um adulto e um adolescente. Então ele falava coisas pra mim, eu falava coisas pra ele, que hoje eu me arrependo muito, né? Eu me arrependo muito. Hoje eu jamais farei isso na minha vida. Mas na época eu tava doente. Doente emocionalmente, doente até fisicamente. Porque eu falo que eu sentia dores no corpo, eu passei a ter pesadelos toda. Eu já tenho um problema de sonambulismo desde criança. Só que depois desse trauma, eu comecei a ficar hipervigilante. Então, eu lembro que o primeiro ano eu não dormia. Conseguia descansar. Eu virava a noite acordada e os momentos que meu corpo, acho que não aguentava mais, que desligava mesmo, eu tinha pesadelos. E aí eu gritava todas as noites. Meu Deus. E assim, começou a ficar um contexto muito difícil, porque meu pai e minha mãe já também não tinham estrutura para isso, eles não aguentavam, porque também ninguém dormia. Eu deitava e gritava, acordava a casa inteira.
E eu até uma vez, eu lembro que eu indo pra escola, eu escutei uma vizinha falando assim, essa menina deve ter algum problema, tem que levar essa menina em algum lugar, porque não é com uma criança, né, na época eu acho que ela usa esse termo, uma criança ficar gritando desse jeito à noite. Então assim, a hora que eu dormia, eu gritava, eu tinha pesadelos o tempo todo, e eu ouvia muito, meu pai, minha mãe já não aguentava também mais aquilo, né, nossa, mas eles ficavam estressados, ficavam nervosos, porque no outro dia de manhã todo mundo também tinha que trabalhar. Então era uma situação bem difícil em casa. E teve um determinado momento que... E aí eu me afundei mesmo. Aí eu comecei a beber. Aí eu comecei a fumar. Comecei a fumar cigarro. E comecei a beber. Eu ia para as festas e eu bebia até cair. Geralmente eu inventava uma mentira, uma desculpa, falava que ia dormir na casa de uma amiga. E eu bebia muito, fumava muito. E eu lembro que meu pai começou a perceber, né, que eu tava fumando. Quando eu era pequena, meu pai tinha o hábito de pedir para eu acender o cigarro no fogão. Aí ele falava assim, vai lá e acende, mas não põe na boca. Era a mesma coisa que ele falava para uma criança assim, põe na boca. Sim. Porque eu ia lá e acendia na boca e voltava. Mas depois desse trauma que eu passei a fumar. Só que quando ele me questionou, ele descobriu, ele achou uma carteira de cigarro na minha bolsa e ele falou, você tá fumando? Eu falei, tô. E ele falou assim, quem te ensinou? Eu falei, você. Então, assim, eu afrontava ele também o tempo todo. Sim. Então, a gente brigava o tempo inteiro. Meu pai, na juventude dele, ele era um homem muito ditador, né? Ele era um homem muito imponente. Então, ele que ditava as regras, tinha que ser do jeito dele. Então, a gente tinha um conflito muito grande. Sim. E eu, nesse momento, também para afetar ele, disse que eu tinha aprendido com ele, porque o exemplo vinha de casa. Mas, na verdade, eu tinha consciência de que realmente eu não sabia como sair daquilo, né? Eu não sabia como lidar com aquilo que eu estava vivendo, porque eu sentia culpa, eu sentia medo. Na verdade, eu precisava ter tido um acompanhamento psicológico, né? Psicológico. E assim, nunca tive. Então, muito difícil lidar realmente com todas essas dores, né? Isso, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, eu fui buscar fuga na bebida, Sim. no álcool. E aí, eu comecei a me relacionar com rapazes. E aí, eu pensei, bom, eu estava me guardando. E agora, já tiraram isso de mim, então agora eu vou escrachar mesmo. Então, eu saía com um, eu saía com outro. E eu não conseguia me ligar afetivamente com ninguém. E, na verdade, na minha mente, eu coloquei uma coisa na minha mente, que homem nenhum mais na vida ia me machucar. Porque eu já tinha essa história com meu pai, que era a figura masculina que eu tinha em casa, mas com o trauma. E aí, isso foi se perpetuando por 3 anos. Foi se arrastando por 3 anos. E aí a convivência difícil, teve um dia que a gente... era um ambiente assim de conturbado, a gente não tinha paz em casa, né? Era briga o tempo inteiro. Quando não era minha mãe com meu pai, era eu com meu pai. E aí quando não era nós 3. Era um lugar assim, hostil de se viver, sabe? Bem difícil. Eu me sentia melhor fora da minha casa do que dentro da minha casa. Então minha casa não era um lugar de paz para mim. E aí minha mãe engravidou da minha irmã mais nova quando eu tinha 15 anos. E aí eu falei, bom, se já não tinha espaço para mim antes, quem dirá agora? E aí a minha irmã nasceu, eu fiquei apaixonada naquela menina, né? É nada até hoje, né? E eu assim, eu ficava com ela o tempo inteiro, o tempo todo. Só que eu não consegui suportar toda essa circunstância por muito tempo. Com 17 anos eu decidi que eu tinha que sair dali, ou eu ia realmente... Ou eu ia fazer alguma coisa, né? Eu ia dar um fim naquela dor, naquela situação. Ou eu não ia conseguir, assim, sair daquilo. E aí eu decidi que eu ia sair de casa. Eu ia embora de casa. Com 17 anos. Com 17 anos. E eu lembro que eu falei assim, eu vou embora e eu nunca mais vou voltar. E aí eu peguei uma mochila, acordei de manhã, dormi com esse pensamento, esperei eu terminar o colegial. Eu já estava com esse pensamento antes, mas eu falei, bom, eu estou estudando, né? Não sei como que vai ser. Terminei o colegial com 17 anos. Quando eu terminei o colegial, eu falei, agora eu vou embora de casa. Agora eu não fico mais nesse contexto. E aí eu peguei uma mochila, coloquei algumas coisas dentro, coloquei nas costas e falei para minha mãe, eu vou embora daqui e nunca mais eu volto. E aí ela, com um ar assim, meio de que já volta. Fez assim para mim, e aí eu dei tchau e fui embora.
Quando eu saí de casa, eu não sabia para onde eu ia ir. Meu Deus. Eu não sabia. Mas eu estava disposta a ir para qualquer lugar, até ficar na rua. Porque eu estava preferindo ficar na rua do que dentro da minha casa. E aí eu saí de casa com uma mochila. Eu lembro que eu peguei um ônibus até, que era só o que eu sabia fazer. Eu peguei um ônibus até a rodoviária de São Paulo. E eu tinha... Você morava onde nessa época? No Guarujá. Morava no litoral. E aí eu cheguei na rodoviária de São Paulo. Eu liguei para um primo meu. Eu tenho uma tia, né? A gente tem muito contato, assim, muito carinho, muita proximidade com a família da minha mãe. E eu tenho as tias da minha mãe, então a gente sempre passou férias na casa delas. A gente sempre conviveu muito com a família da minha mãe nas férias. Minha mãe ia, a gente ia junto. E aí, quando eu cheguei na rodoviária, eu tinha um celular daqueles bem antigos, Nokia. E aí eu liguei pro meu primo. Eu falei pro meu primo, primo, você pode me buscar aqui na rodoviária que eu vim pra casa da sua mãe, que era essa minha tia. Ele falou, posso. Aí eu falei assim, você tá chegando? Eu falei, tô chegando, já tava lá. Mas eu falei que tava chegando. Aí ele falou assim, não, eu falei, você vem me buscar, que eu não sei como ir e tal. E esse meu primo foi, me buscou na rodoviária. Ele falou, e aí, tudo bem, você veio passear? Eu falei, vim. Aí eu fui inventando um monte de mentira. Quando eu cheguei na casa da minha tia, a minha tia falou assim, o que aconteceu? Eu falei, tia... E aí, assim, é um abismo, é como a Bíblia fala, né? É um abismo que chama outro. Sim. Eu cheguei na casa da minha tia, eu precisei contar um monte de mentira, porque eu decidi também que eu ia enterrar aquele passado. Quando eu saí, eu falei, a partir de hoje, eu não toco mais nesse assunto, eu não falo mais sobre isso, eu não abro mais a minha vida. Eu esqueci de contar uma coisa antes. Numa das brigas que eu tive com meu pai e com a minha mãe, eu contei pra eles sobre o estupro. Né? E aí eles também não tinham estrutura para receber aquela informação. Então, daí em diante, o relacionamento, toda a estrutura, tudo em casa ficou pior. Ficou pior ainda. E aí eu cheguei nessa rodoviária com meu primo me buscou, eu cheguei na casa da minha tia, e eu falei, tia, lá onde eu moro é muito difícil o trabalho, né? Tá muito difícil arrumar emprego, e eu queria ficar aqui em São Paulo, eu vim tentar a vida em São Paulo. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. Minha tia olhou bem pra mim, assim. É uma tia, assim, que eu tenho muito zelo. O nome dela é Tia Maria. Eu tenho muita gratidão. Eu falo que foi um anjo de Deus nesse momento da minha vida. Porque se ela não me aceitasse, eu não tinha mais outra opção. Outras tias eu não ia procurar. Eu só ia procurar ela porque era a única pessoa que eu tinha muito afeto. Então eu ia ficar aí na rua até arrumar um emprego e conseguir algum lugar pra ficar. Sim. Minha tia olhou pra mim e falou assim, Samara, eu não sei o que você fez. Ou o que fizeram com você. Mas a porta da minha casa está aberta para você ficar o tempo que você precisar. Glória a Deus. E aí eu falava assim, não, tia, você não se preocupa que eu não vou te dar trabalho, eu vou arrumar um emprego e eu vou te ajudar. E eu estava muito preocupada com essa questão também, porque minha tia já era viúva e tinha os filhos dela, meus primos. E aí eu fui morar com ela. Fiquei morando com ela um tempo, até que eu conheci o Jonas, né? Eu conheci o Jonas com 18 anos, comecei a trabalhar. E aí era assim, eu ia pra casa da minha tia, dormia e eu trabalhava de segunda a sexta, folgava no sábado e trabalhava no domingo. Então o trabalho pra mim também era uma fuga. Então eu gostava de trabalhar o tempo inteiro. Por mim eu ficava trabalhando. E aí assim, eu já tinha muito contato com os meus primos, a gente tinha uma relação já boa desde a infância, a gente cresceu junto. E aí eu comecei a morar na casa dessa minha tia, até que eu conheci o Jonas, meu esposo. E a gente começou a namorar, namoramos por 2 anos e aí eu engravidei. Quando eu engravidei, aí eu falei assim, meu Deus, eu ainda estava na casa da minha tia. Aí eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou contar? O meu medo era de contar para minha tia. Sim. Nessa época também, quando eu morei na casa da minha tia, assim que eu cheguei, eu sofri bastante. Eu ouvi muito julgamento da própria família. Porque, mais uma para dar trabalho para ela já tem os filhos dela, agora tem que criar os filhos dos outros. Aí as pessoas falavam, com certeza estava usando droga, com certeza deve estar grávida, com certeza aprontou alguma coisa. E eu ouvia tudo e eu ficava calada. Inclusive, eu acho que se eles assistirem, eles vão saber essa história agora, nesse podcast. E eu ficava calada, mas aquilo trazia um peso para mim, porque eu também não queria falar, eu não queria me justificar. Mas eu também, quando eu ouvia aquilo me deixava bem triste. Sim. Porque eu sabia eu sabia que eu tinha que sair daquele lugar, porque senão eu ia acabar morrendo, sabe? Eu ia acabar realmente tirando a minha vida, porque eu não estava suportando mais. E aí eu conheci o Jonas, e a gente começou a namorar, eu engravidei. Eu lembro que
eu falei, eu não tenho coragem de contar pra minha tia, porque eu falei, eu vim pra cá, né, já tô na casa dela, e agora eu arrumo um filho. E aí o Jonas foi e contou pra minha tia que eu tava grávida. A minha tia falou assim, tem um lugar aqui, ó, se o bebê nascer, coloca aqui. Tinha um cestinho. Nossa, muito amorosa essa sua tia. A minha tia é muito maravilhosa. Opa, tinha um cesto de vai vinho, assistir assim. esse programa, manda um Vai. beijo pra ela já, Tia, né? essa minha tia, eu falo que ela é minha segunda mãe. Inclusive, ela se batizou tem um mês. Ai, que lindo. Ela me mandou vídeo, eu tô muito feliz por isso. Foi um anjo de Deus na minha vida, assim, que veio pra me ajudar, assim, na fase mais difícil da minha vida. E eu lembro que tinha um cestinho de Vime que era do netinho dela. Já era grandinho. Ela falou, tem aqui, ó, coloca do lado da sua cama e pronto. Quem cria um, cria dois. Quem cria dois, cria três. Ela falou isso. E eu falei, não, tia, a gente vai dar um jeito, a gente vai ajeitar a nossa vida. Então, antes de eu engravidar, eu e o Jonas, a gente foi morar junto. Né? A gente se amaziou. Que era Você ganhar neném, no caso. isso, antes de eu ganhar neném. Ah, não, que você falou antes de engravidar. Antes de Não, ganhar. antes de eu ganhar neném. Entendi. Desculpa, eu falei errado. Antes de eu ganhar neném, a gente foi morar junto. Certo. E aí a gente se organizou, alugamos uma casa e a gente foi morar junto. Só que uma pessoa doente, de um contexto familiar totalmente desestruturado, Sim. com outra pessoa no mesmo naipe. E aí, no começo até que foi bom, mas depois era uma coisa assim, não tinha, nós éramos duas pessoas que estavam doentes, a gente não tinha estrutura e nem base de família. Sim. Então a gente estava querendo construir uma família, mas a gente não sabia como. E aí dentro desse casamento, aí eu tive a Maria Luísa, que é minha filha que eu amo, assim, é uma inspiração para mim. Que é uma linda, uma querida, maravilhosa, maravilhosa. crente com força, é? Eu agradeço a Deus todos os dias pela filha que eu tenho. Ela é uma Sabe? querida, Malu. E a gente foi morar junto dentro desse contexto. E aí, um doente com outro doente. Eu falo que a gente era doente mesmo, porque a gente não tinha as emoções tratadas. O Jonas também veio de um contexto familiar também bem difícil. E nos primeiros anos foi muito difícil. A gente brigava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente brigava. Eu e o Jonas, a gente tem um temperamento bem diferente. O Jonas é bem calmo. Ele sempre foi bem calmo, mas o Jonas era bem ruim. Ele vivia muito no futebol. Então, assim, ele vivia mais na rua do que em casa. Então, eu me vi de novo naquela solidão. Então, a impressão que eu tinha é que eu sempre vivi só. Então, eu senti essa solidão dentro da casa da minha mãe, quando eu saí de casa, quando eu entrei para esse relacionamento. Então, inclusive, até quando a Maria Luísa nasceu, as pessoas achavam que eu era mãe solteira. Porque eles não viam a gente junto. Porque ele trabalhava de segunda a sexta, final de semana ele jogava futebol, e era eu e a Maria Luísa. E a nossa vida foi se arrastando assim, até um dado momento que eu falei pra mim, também já deu. E aí foi quando eu também quis me separar. A gente até chegou a se separar uma vez. Vocês chegaram a separar? Cheguei a me separar. Mas você chegou a sair de casa? Saí de casa. Eu saí de casa. Quando ele chegou, eu já tinha colocado tudo num caminhão e ido embora. Uau. Fui embora e aluguei uma casa. Nesse tempo que a minha filha nasceu, eu já morava junto com o Jonas. Os meus pais, e eu acredito que por arrependimento, venderam tudo lá no litoral e vieram morar aqui também. E eles vieram morar próximo de mim. Vieram para Cotia. E eu acho também, para tentar resgatar isso, eu tenho certeza que eles vieram por minha causa. Porque eles entenderam, passou-se 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, e eles viram que eu não voltei mais. E aí eu acho que eles entenderam, olha, eu acho que agora é sério, ela não vai mais voltar. E aí eles venderam tudo lá e vieram ficar perto de mim, e já tinha neta agora, né? E aí eu saí de casa, aluguei uma casa próximo dos meus pais, eles já estavam morando aqui em Cotia. E eu e meu pai, minha mãe, a gente estava tentando resgatar esse relacionamento familiar, assim, na força do braço. Mas assim, era muito difícil, não dava, era muita mágoa, era muito rancor, era muita tristeza, era muita dor do passado. Então, assim, a convivência era muito difícil. Eu não me lembro, assim, do meu pai me abraçando e falando, filha, eu te amo, né, antes. Eu nunca tive memórias disso. Então, assim, a minha mãe, quando me abraçava, era uma coisa fria, assim, eu lembro que ela fazia assim. Era uma coisa muito esquisita. Na verdade, é difícil dar aquilo que nunca teve, né? Exatamente. O histórico deles também era E foi aí que depois que eu me converti, eu entendi tudo isso. É.
E era uma situação, assim, muito desagradável. Eu me sentia mal. Sabe quando todo mundo está se sentindo mal no ambiente? Porque ninguém sabe como se comportar? Então, era assim. E aí, a gente, é assim, uma vida resumida em 1 hora, né? Sim. São muitos detalhes. Muitos detalhes. Mas meu pai, né, e minha mãe já estavam morando próximo, e aí eu e o Jonas, a gente acabou voltando, né? Ficamos aí, acho que 1 mês separado, e ele... conversamos e voltamos, mas ainda nesse contexto de muita briga, de muita discussão. É um contexto, assim, de família, assim, também desestruturada, né? E aí, eu lembro que meu pai, uma vez, chegou em casa. Na verdade, assim, ele toda quarta-feira disse que estava fazendo hora extra. E minha mãe me chamou e falou assim: seu pai tá muito esquisito. Seu pai, toda quarta-feira, diz que tá fazendo hora extra. Eu falei assim, meu pai? Toda quarta-feira? Eu falei, será que não tá mesmo? Tá? Minha mãe falou, não. Deve estar com alguma mulher, minha mãe falou. E aí a gente começou a achar estranho tudo, até que a gente descobriu que ele estava vindo no culto da Igreja da Restauração às quartas-feiras depois do trabalho. Ele conheceu uma moça da igreja, chama Priscila, acho que você lembra dela. A Priscila trabalhava com ele na mesma empresa e ele falava muito mal de crente. Inclusive, a gente cresceu sendo ensinado assim: crente não presta, que pastor é ladrão, que crente é tudo de ruim, mais um pouco. Então, eu cresci com essa mentalidade. Eu cresci vendo crente pela ótica do meu pai. Sim. Meu pai é filho de presbíteros da Igreja Batista, nasceu e cresceu na Igreja Batista, e depois é que eu fui entender todo esse contexto. E aí a gente descobriu que meu pai estava indo na igreja. E aí a gente começou a tirar sarro, né? Nossa, tá indo pra igreja, irmão, e não sei o quê, não sei o quê. Não, essa igreja é boa, tal. A Priscila convidou ele numa mesa de almoço da empresa, eles conversando e ele falando mal. Ela falou assim, mas a minha igreja é diferente. Aí ele falou assim, duvido. Ela falou assim, então vai lá que você vai ver. Ele foi pra ver, eu lembro disso. Então vai lá que você vai ver. E aí ele foi, só por curiosidade, para saber que igreja era essa. E aí ele começou a ir todas as quartas-feiras e a gente descobriu que, na verdade, ele não estava fazendo hora extra. Ele estava indo pro culto, às quartas-feiras. Até que ele me chamou para ir para a igreja. Ele falou assim, olha, eu tô indo na igreja, vai lá, é muito legal, tal. E aí ele foi na minha casa. Ele apareceu na minha casa, eu já achei estranho. Falei, alguma coisa aconteceu. Porque ele também não era de lá. E ele me convidou para ir na igreja da Restauração. E aí eu falei, eu vou lá nessa igreja para ver o que tem lá, né? Na verdade, eu já fui com um determinado pensamento, né? Tipo, eu já sei até o que eu vou encontrar lá. E aí eu vim com ele, a primeira vez na Igreja da Restauração, e eu lembro que o apóstolo, na época, pastor ainda, subiu no altar e ele ia iniciar a pregação. E aí ele falou assim, o tema da minha ministração é, eu sou teu pai. E eu me lembro que nesse momento eu desabei, mas eu chorava tanto. E durante a ministração, parecia que ele estava contando a minha história, assim. Dentro do contexto bíblico que ele estava contando, então ele estava falando comigo. Eu ouvia a voz dele, assim, parece que eu saí daquela dimensão. Para mim não tinha mais ninguém na igreja, só tinha eu. E eu chorava copiosamente. E eu comecei a ficar constrangida, porque eu ficava com vergonha das pessoas. Eu falava assim, meu Deus, as pessoas não vão entender, né? E eu comecei a chorar. E ele ministrou. No final, ele fez o apelo para quem queria aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus no primeiro dia que eu fui na igreja. Glória a Deus. E aí, eu fui lá na frente. Esse dia, eu tenho a memória assim um pouco... Eu esqueço um pouco as coisas, mas esse dia eu lembro exatamente a roupa que eu tava vestida, o sapato, eu lembro de tudo. Isso é bem difícil acontecer. E eu lembro de detalhes desse dia. E aí eu aceitei Jesus, fui lá na frente, e a partir disso começou o processo de transformação na minha vida, mas assim, radical. Completo. Radical, num nível assim que até hoje, quando eu olho para trás, eu falo, tudo isso aconteceu, meu Deus. E aí eu aceitei Jesus e comecei a ser consolidada e cuidada pelos meus pastores Cleuto e Edilene, no qual eu tenho assim muito amor,
que devem estar assistindo esse programa agora. Com certeza. Pessoas, assim, que cuidaram de mim, assim, com muito amor, muita paciência. Ele começou a igreja com a gente na sala de casa. Eu também tenho um amor gigantesco por esse casal. Eles fazem parte da nossa vida, né? Só que agora foram pra longe da gente, né? Estão lá nos Estados Unidos. Estão lá em Orlando, lá, fazendo a missão lá de Jesus. E assim, eu fui ganha para Jesus pelo meu pai. Mas eu fui consolidada e fui cuidada na fé pelos meus pastores, Cleuto e Edilene. E aí começou o processo. E aí nós fomos ao encontro com Deus. Eu, meu pai e a minha mãe. No mesmo encontro. No mesmo encontro. Nós passamos no encontro junto. Quando eu cheguei no encontro, cheguei bem resistente. Porque eu percebi que a igreja falava muito de perdão. Falava assim, eu falava, poxa, essa igreja é uma igreja diferente. Falava muito dessa questão de reconciliação. E aí eu falei assim, lá vem essa história de perdão, né, de novo. Eu fugia bastante desses assuntos. Era um assunto que eu pouco comentava. E aí eu fui pro encontro com Deus, com meu pai, com a minha mãe. E a gente passou pelo encontro junto. E eu fui muito ministrada naquele lugar. Deus falou demais comigo. Teve um dado momento que eu falei com Deus. Eu falei, olha, tem coisas que eu não vou perdoar. Eu vou levar pro caixão. E aí Deus falou assim, nitidamente, então chega lá, você vai ter uma surpresinha. E eu falei assim, meu Deus. E eu lembro que eu passei os 3 dias do encontro, como se, assim, eu estava consciente, ouvindo tudo, entendendo tudo, mas eu estava um pouco, assim, anestesiada. Sim. Eu não conseguia, eu chegava no quarto, eu não conseguia tomar banho direito, eu só chorava. Eu chorei o encontro inteiro. A impressão que eu tinha é que eu tava botando tudo aquilo pra fora. Assim, toda aquela vida alma inteira, que você carregou uma vida, né? Pra fora. Então, assim, eu me lembro depois, né? Recordando, assim, depois do encontro, que eu levei um monte de roupa. A gente não sabia o que ia acontecer lá, porque o encontro é tremendo. É só isso que a gente sabe. E é mesmo. E aí eu levei um monte de roupa, um monte de coisa. E eu me lembro que eu usei quase a mesma roupa os 3 dias, porque eu não conseguia pensar na roupa que eu ia vestir. E me arrumar nada. Eu tava vivendo aquele momento intensamente. Deus, assim, falou comigo mesmo profundamente, de uma maneira assim, a impressão que eu tenho é que Deus enfiou a mão dentro de mim e arrancou o que estava lá dentro. E aí eu comecei naquele tete-a-tete com Deus. E eu falei assim, Deus, eu sei que tem muitas coisas que eu preciso perdoar. E engraçado, essa questão do estupro me trouxe muitas consequências. Mas eu tenho certeza que a minha maior mágoa era do meu pai. Mais do que do estupro. Mais do que do estupro. Porque, assim, era o que mais me afetava, era o que mais mexia comigo. Porque a pessoa do seu vínculo, né? Era meu pai, era alguém que era para me proteger, era alguém que era para cuidar de mim, era alguém que era, né, para me amar. Na verdade, ele me amou. Ele me ama, eu tenho certeza disso. Mas eu não entendi o jeito dele de amar. Então, era muito difícil para mim. Então, eu falava assim, Deus, eu tenho certeza que... Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não sei como. Eu não sei como fazer isso. E eu lembro que eu chorei muito essa noite. Essa noite eu não dormi. Eu passei o encontro inteiro sem dormir. Eu já era hipervigilante, então eu já não dormia mesmo. Imagina, sob forte emoção, eu não estava dormindo mesmo. E aí eu falava assim, Deus, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu sei que eu preciso fazer. E aí o encontro foi se passando, eu achei que tudo ia acontecer ali, né? Como um passe de mágica. Eu falava assim, Deus, me ajuda. E eu falava assim, não, quando eu encontrar meu pai, eu vou falar, mas eu não conseguia, eu não tinha coragem. Eu não tinha como fazer. Eu falei, Deus, E aí eu lembro que eu me ajoelhei no quarto do encontro e falei assim, Deus, eu quero e eu preciso fazer isso. Eu não consigo. Eu não sei como, mas eu preciso me libertar disso. E aí passamos pelo encontro. E a gente se batizou junto. Eu, meu pai e minha mãe. No encontro. Desceram nas águas juntos. Os 3 juntos. Nós se batizamos juntos no mesmo encontro. E aí passou o encontro, e aí eu saí do encontro. Falei, Deus, eu sei que não aconteceu lá. Essa oportunidade. Teve a volta do encontro é até transmitida, tem os testemunhos. Eu lembro que eu dei um testemunho, mas eu ainda não tive coragem.
de falar, de chamar meu pai, de liberar esse perdão. Eu não tive ainda. E aquilo começou a me angustiar. Eu falo assim, Deus, eu quero muito, mas eu não sei como. Eu não sabia como agir, como proceder. E aí fomos para casa. Aí meu marido saiu 5 horas para trabalhar. 6 horas da manhã eu escutei alguém batendo na minha porta. E aí eu fiquei um pouco assustada. Falei, nossa, será que eu já esqueci alguma coisa? Aí eu falei, quem é? Ele falou assim, é seu pai. Sou eu, seu pai. Aí eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Segunda-feira, 6 horas da manhã. A gente tinha acabado de chegar, a gente tinha acabado de voltar de encontro no domingo. Quando eu abri a porta de casa, meu pai tava ajoelhado na minha porta, de joelhos. E eu me lembro que foi tão engraçado. Ele tava com um aspirador de pó na mão. Um aspirador de pó na mão. Que ele também, coitado, ele não sabia também como agir. Ele falava assim, não, é que eu vim trazer esse aspirador de pó aqui pra Maria Luísa, que eu sei que ela tem muito problema respiratório. Mas na verdade eu não vim só trazer esse aspirador, eu vim te pedir perdão. Meu Deus. E ele tava de joelhos. E ele falou assim, minha filha, me perdoa. E eu lembro que eu peguei ele assim, levantei ele, falei, não precisa se ajoelhar. Né? Eu fiquei constrangida com ele de joelhos. E a gente se abraçou. E ali eu senti que aquilo ali eu perdoei ele de verdade. Ele me pediu perdão. E eu falei, tá perdoado. Ele entrou, a gente conversou um pouco. E a partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uma transformação. Uma transformação, assim. E olha como Deus é maravilhoso, né? Que Deus realmente mudou todo mundo. Mudou todo mundo. Meu pai não é o mais o mesmo. E aí começou o nosso processo, né? Primeiro a limpeza, esse processo do perdão. E agora era a vida com Cristo. Quando isso aconteceu na minha vida, eu falei, Deus, eu não quero nunca mais sair da tua presença. Porque eu tava vivendo um resgate da minha família, né? Eu tava vendo meu pai tava muito diferente. Meu pai, ele, até hoje, o pai não é mais o mesmo. E eu me lembro que no encontro, ele havia se batizado com 15 anos, obrigado pelo pai dele. O pai dele era presbítero da Igreja Batista, como eu falei aqui, mas ele também não tinha um bom relacionamento com o pai dele. Depois que eu me converti, eu entendi que meu pai, coitado, ele só podia me dar o que ele recebeu. Sim. E o que ele tinha recebido era muito pouco. Na verdade, muitas vezes as pessoas são vítimas de outras vítimas, né? É isso. Às vezes as pessoas olham para trás, muitas feridas, muitas dores, mas o que os nossos antepassados passaram? Uhum. E às vezes eles ferem na mesma medida que foram feridos sem querer ferir, mas ferem. Sim. E eu lembro que as pessoas estavam orientando, olha, eu já fui batizado, o batismo é um só. E aí ele explicou. Ele falou assim, mas quando eu me batizei, eu não quis me batizar. Meu pai me obrigou a se batizar. E aí ele conversou com o apóstolo e ele se batizou com 50 anos. Na Igreja da Restauração. Eu, meu pai e a minha mãe. Minha mãe era da Umbanda, né? Então ela vivia nesse meio, assim, também uma vida completamente desestruturada, destruída. Uma pessoa que vivia doente e também se batizou. E aí houve essa reconciliação, eu e meu pai. E aí começou o nosso processo de vida com Cristo. E eu falo que depois que eu passei pelo encontro, eu fiquei apaixonada pelo encontro. Apaixonada que foi trabalhar em todos depois. Eu fiquei tão apaixonada que eu falei, Deus, eu quero servir nesse encontro quando eu tiver vida. É verdade. E desde que eu passei no encontro, eu trabalho em todos os encontros. E faz a comida mais deliciosa. Todo mundo sai alimentado. Eu falo que lá o pacote é completo, né? A gente é alimentado no espírito, mas também na alma, porque a alma também, e na carne também, principalmente, né? Que come gostoso, uma bênção. Verdade. E assim, todo encontro pra mim parece que é um encontro, não é assim mais um encontro. Sim. Assim, eu fico muito feliz de ir pro encontro. Todos são únicos, né? São únicos. Sabe que eu também, eu fico até com frio na barriga, na semana que antecede ao encontro. Eu fico aquela sensação, meu Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer? Porque é lindo ver o que Deus faz. E mesmo quem vai trabalhar recebe muito. É um tempo muito edificante o encontro. É muito edificante. E
todo encontro para mim é uma alegria. E quando a gente volta e ouve os testemunhos da igreja, eu falo, puxa vida, porque eu sei da importância disso. Sim. Eu sei o que isso fez na minha vida. E o que isso fez na minha casa, no meu casamento, na minha família. Eu sei o quão é importante. E eu queria até encorajar você que está aí, que nunca passou pelo encontro com Deus, vá para o encontro com Deus. É algo assim desatador na sua vida, foi na minha vida, eu tenho certeza que vai ser na sua. É um momento assim de experiências mesmo, profundas com Deus. E eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo encontro. E a gente começou nesse processo, né, de resgate da família. E aí eu percebi já que nosso relacionamento já estava diferente, né? A nossa proximidade já estava diferente. Muitas coisas foram mudando dentro do contexto. Meu pai se casou. Foi lindo o casamento dele com a sua mãe na igreja. Meu pai e minha mãe eram amaziados também, eu não sei quantos anos, 30 anos, eu acredito que na época. E eles decidiram casar, né? Oficializar aquilo. E eu fui no casamento do meu pai e da minha mãe. Foi muito assim, eu olhava aquele contexto assim, eu falava assim, meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida que meu pai e minha mãe iam casar. Que bênção. Nunca. E eu fui no casamento do meu pai, da minha mãe, né, e vi assim o mover de Deus, assim, de uma maneira assim muito profunda. Sobrenatural. Uma história incrível de perdão, né? Incrível. De transformação. Incrível. Mas aí tem outra situação aí. Então, o Jonas, que hoje é um pastor de excelência, aliás, ele é o líder do louvor, né? Quem conduz toda a adoração da nossa igreja. O pastor Jonas não queria nem saber da igreja. Nem saber. E aí, como é que foi esse processo? E aí, assim, eu tava vendo tudo aquilo acontecer e eu tava no primeiro amor. Eu tava louca por Jesus. Eu tava assim, eu queria que todo mundo vivesse aquilo. E eu olhava para as famílias, eu olhava para situações, contextos parecidos, assim. E eu falava, não, você tem que ir para a igreja. Eu queria converter as pessoas, assim, na pancada. Eu tava doida. Porque eu sabia o que Deus tinha feito em mim. Sim. E eu não tinha maturidade. Eu tinha acabado de me converter. E aí eu lembro que eu comecei a conversar com Deus. Eu não orava. Eu era uma pessoa que eu não tinha religião nenhuma. Eu já fui em todos os lugares, mas eu não acreditava em nada. Eu era muito cética. Eu acredito que era até um pouco... Eu era incrédula mesmo. Eu não acreditava em nada. E aí eu tava vivendo, assim, aquele primeiro amor. E eu falei assim, meu Deus do céu. As pessoas precisam conhecer isso. As pessoas precisam viver isso. E aí a gente começou a ir pra igreja a família inteira. Só que faltava o Jonas. Quando eu voltei do meu encontro, eu dei o meu testemunho, assim, remotamente do que eu vivi lá. Ele aceitou Jesus na volta do meu encontro. O Jonas? Aceitou Jesus na volta do meu encontro. Ah, eu não lembro disso. E eu lembro que no final do meu testemunho, eu falava assim, o meu marido também vai pro encontro com Deus. E aí, quando o apóstolo fez o apelo, ele aceitou Jesus na volta do meu encontro. E aí nós voltamos pra casa, e eu tava com o olho muito inchado, e ele olhava pra mim e falava assim, o que aconteceu lá? Vocês entraram na piscina? Eu falei assim, não. Ele falou, mas por que seu olho tá tão inchado? Eu falei, porque eu chorei muito. Só que ele aceitou Jesus e aí ele ia na igreja de vez em quando. Ele não queria nem saber. E assim, a gente foi evangelizando todo mundo. Aí meu irmão, minha irmã, todo mundo passou pelo encontro. A família inteira veio nessa época. A família inteira. E a gente, assim, meio que o Jonas era tipo o último, porque o Jonas, assim, já era uma pessoa bem tranquila. A gente achava que ele ia ser mais fácil. Ele foi o mais difícil. Foi o último que se converteu. E aí, eu lembro que eu vinha pro culto, eu ouvia a ministração, eu chegava em casa, eu ministrava a palavra do culto todo dia pra ele. Eu assim, não, eu acordava, ele falava, senta aqui, escuta que eu tenho uma coisa pra te falar. E teve um determinado momento que ele não aguentava mais. Tinha 2 palavras que ele não aguentava ouvir mais em casa, era culto e pastor Reinaldo. Ele já tinha, assim, asco do pastor antes de conhecer ele. Ele falava assim, meu, quem é esse pastor, né? E eu falava, não, você tem que ir, você tem que conhecer, a igreja é uma bênção. E aí eu ministrava a ele. Quando a gente chegava, na época, tinha uma célula na casa da minha mãe. A célula da minha mãe chegou a ter 60 pessoas. Eu lembro. Uma célula, assim, gigantesca. E ninguém tinha carro naquela época, a gente não tinha condições de vir para a igreja. Porque a igreja era aqui, né? Aqui no IP. E vocês moravam no Jardim Japão. Era muito longe. E aí eu me lembro que... Eu me lembro não, né? A gente passou um tempão.
o apóstolo começou a alugar uma van que buscava e trazia a gente todos os cultos. Todos os cultos. E eu olhava aquilo e falava assim, quem que faz uma coisa dessa por alguém? É só Deus. É Deus na vida desse pastor, é Deus na vida dessa pastora, porque, né, hoje em dia é muito difícil, ninguém tá nem aí com ninguém, né? Eu vim do mundo, e no mundo é assim. Ninguém tá nem aí com ninguém. E a gente vinha de van, e eu falava, Jonas, vamos pra igreja? Ele falava assim, não, hoje não. E tinha uma janela de vidro em casa, e aí eu chegava, ele tava acordado, mas eu acho que ele tava tão de saco cheio, de eu ficar falando do culto e ministrando a palavra, e quando eu chegava, ele desligava a luz e fingia que tava dormindo. Aí eu ia lá e acordava ele, falou, escuta, acorda aqui que eu preciso falar uma coisa pra você. E ele falava assim, bem que ele é calmo, ele né? é calmo, Ele aí ele falava assim, de novo. Tipo assim, ele não tava aguentando mais. E aí, agora, a minha meta era trazer o Jonas pra igreja. Porque o nosso casamento ainda era turbulento, né? A gente ainda tava naquele contexto de muita briga, de muitas situações. E eu falava assim, não, Deus fez um resgate da minha família principal, inicial. E agora, eu sei também que ele vai fazer nessa minha família agora, minha família atual. E aí eu comecei a pilhar o Jonas. O Jonas demorou 2 anos para se converter mesmo. Tempo. Ele veio assim, ele vinha remotamente, de vez em quando. Ele começou a fazer o curso casados, né? Foi. Tudo começou pelo curso casados. A primeira vez que ele veio na igreja, ele escutou louvor. Era Andressa Cordeiro que estava cantando. Ele ficou encantado com o louvor. E aí ele vinha, mas ele vinha por causa do louvor. Mas ele vinha de vez em quando. E aí chegou um dia que o apóstolo estava dentro do contexto da ministração, falou para as pessoas, junte-se com a sua família. E nesse dia eu estava sozinha. E aí eu olhei e falei, puxa, eu não tenho ninguém aqui para me juntar, né? E eu falei assim, Deus, eu não aceito mais, o meu marido não tá aqui comigo, na presença. Eu conversei muito com Deus naquele dia durante o culto. Falei, Deus, eu passei pelo encontro com Deus e eu disse que nunca mais eu ia deixar de servir, mas eu não quero fazer isso sozinha. Eu quero que a minha família esteja comigo. A minha filha era pequena, ela já ia. Sim. Mas eu falei assim, mas eu não quero isso sozinha, eu quero que eu e a minha casa nós servamos ao Senhor juntos. E aí eu lembro que eu fechei o olho assim durante o culto e falei assim, Senhor, me dá uma estratégia. Eu lembro que eu não pedi, eu pedi uma estratégia para Deus. E o apóstolo anunciou o curso Casados para Sempre. Abriu assim meu ouvido assim, Casados para Sempre. Eu falei assim, bom, é isso. Eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu quero fazer um curso Casados para Sempre. E eu queria muito que a gente fizesse. Nosso casamento não tá legal. E aí fui conversando com ele. Ele falou, tá bom, eu vou fazer, mas é por você, não é pela igreja, não. E aí ele chegou numa prepotência nesse curso. Olha, os líderes lá do curso que diga. E assim, a gente ia pro curso e Deus ajustando o nosso casamento. Ajustando o nosso casamento. Cada aula era um confronto diferente, era um processo de mudança diferente. Teve um dia que ele não quis ir pro curso, eu fiquei bem chateada. Na época, o líder era o pastor GG. Ele foi jogar bola, o pastor GG pegou o carro, foi lá no campo, chamou ele e falou, vamos. Ele, vamos pra onde? Tô jogando bola. Não, vamos pro curso, vamos. Buscar ele não... Eu disse, não, entra aqui, nós vamos pro curso. Pegou ele, levou em casa, fez ele tomar banho e levou pro curso. Eu acho que aquilo foi também quebrando ele um pouco. Ele falou assim, esse povo realmente, ele ama as vidas, né? Porque o cara foi me buscar lá no campo. Como que pode isso? E a gente foi fazendo curso. No meio do curso teve um encontro com Deus. Deu uma pausa de uma semana, porque casou a agenda. E aí parou o curso, o Jonas foi pro encontro com Deus. Quando o Jonas voltou do encontro com Deus, aí voltou alucinado por Jesus. Ele estava assim, alucinado. E aí foi quando a nossa vida mesmo, nossa família começou mesmo, assim, deu início ao nosso processo. E eu falo que até o nosso ministério. Sim. Porque aí a gente começou a caminhar junto na fé. E o nosso casamento foi melhorando, a nossa vida foi melhorando. Apóstola, hoje eu vivo os melhores dias da minha vida. Os dias mais felizes. Eu me emociono porque eu sei de onde eu vim. Sim. Eu sei do contexto que eu saí. Eu sei o que eu vivi. E hoje, eu olho para minha vida. Eu olho para minha filha. Eu olho para minha casa.
Eu olho para nossa convivência, é algo assim que só Deus podia fazer. E Deus faz. Deus faz. Deus é fiel, Deus transforma realmente, né? Reata laços, transforma caráter, muda história. Tudo. Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. E assim, eu me entreguei, assim, de fato, de cabeça, assim, eu falei, Deus, é isso que eu quero o resto da minha vida. Eu sou prova viva disso, viu? Eu sou prova viva dessa entrega, porque você é uma pastora por excelência, né? Tem um amor gigantesco. Hoje é minha 12, querida na igreja. E uma geração linda, né? Geração Pedra Branca, com certeza deve ter um monte de gente aí assistindo. E cuida das vidas com muito zelo, muito amor e principalmente muita sabedoria. Eu percebo isso muito nítido, tanto na sua vida quanto no Jonas. Quanto vocês estudam, quanto vocês se focam, quanto vocês são diligentes com a palavra, né? Todo o ensinamento que é feito, vocês recebem isso e vocês buscam também sempre poder dar o melhor para as pessoas. Então, é um privilégio poder conviver com vocês. E eu fico muito feliz de ouvir esse testemunho. Eu sempre falo que por uma vida vale a pena seguir Jesus. E quando a gente vê assim tudo que Deus tem feito na igreja, no ministério, através das vidas, através das chegadas das pessoas, as transformações que vão acontecendo, isso alegra o nosso coração e isso nos impulsiona. Eu sempre digo que nesse programa a maior edificada sou eu. Quando eu idealizei esse programa, quando Deus colocou ele no meu coração, na verdade eu achava que era para trazer fé ao coração dos outros. Mas é sempre a minha fé que é edificada, porque eu tenho o privilégio de ver a mudança que Deus fez na vida das pessoas, né? E isso é muito bom mesmo. Estou muito feliz, pastora, de te receber. Nosso horário já acabou. Que pena. Eu falo aqui, parece que uma hora... Eu falei que eu vou falar em 1 hora, mas... parece que 1 hora demora muito, mas é um flash, é tudo muito rápido, tá vendo? Muito rápido. Tá vendo como foi bom o pastor Jonas não vir junto? Não, é verdade. Gigantesco, ele vai vir contar também, viu, gente? Quem sabe no próximo, vamos organizar aí a agenda com ele. Mas obrigada por ter passado por aqui. Não sei se você quer falar ainda mais alguma coisa, mas eu queria especialmente que você deixasse um recadinho aí, em primeiro lugar, para sua família, né? Seu pai. Sim. Eu queria finalizar só falando que quando toda essa transformação aconteceu na minha casa, na minha família, pai, mãe, contexto, irmãos, depois esposo e filha, eu decidi que eu queria seguir Cristo pro resto da minha vida. Eu decidi que agora eu queria ser instrumento também na vida das pessoas. Eu nunca pensei na minha vida que eu seria pastora. Nunca. E eu lembro que quando eu fui avisada, né, que nós seríamos ungidos pastores, 1 semana antes eu fiquei assim, conversando muito com Deus, um momento de muita profundidade. Eu falava assim, Senhor, o Senhor me capacita, me ajuda, o Senhor sabe das minhas falhas, o Senhor sabe das minhas debilidades, o Senhor sabe que tem um ser humano aqui, acima de tudo isso, e eu não quero te decepcionar. Eu tinha muito, muito temor. E aí, na semana da unção, eu fiquei muito mexida, eu chorei muito durante a semana, e aí Deus falou assim pra mim, tira a soberba do teu coração, porque quem vai fazer não é você. Amém. Sou eu. Eu tinha muito medo, né? Muito temor, na verdade. Porque eu sei da responsabilidade disso. Por que eu tô falando isso? Porque toda essa dor, todo esse processo, todo esse caminhar, né, de aflições, tudo se transformou no ministério. Se transformou num chamado, e um chamado hoje pastoral. E o que eu quero dizer para você é, nunca desista da sua casa, nunca desista da sua família, nunca desista dos seus pais, do seu esposo, dos seus filhos. Não importa a circunstância, Deus vai te encontrar. Amém. Aonde você estiver, como você estiver, do jeito que você estiver, Deus vai encontrar você. Amém. Assim como Ele me encontrou um dia, perdida, desorientada, sem rumo, sem foco, sem esperança, sem nada. Ele me encontrou e eu tenho certeza que Ele também vai encontrar você. Amém, glória a Deus, eu não tenho dúvida disso, né? E hoje você é um exemplo de mãe, exemplo de pastora, exemplo de esposa, exemplo de filha, né? E glória a Deus por isso, glória a Deus. Amém. Bom, para você que nos acompanhou, Figuia, tenho certeza que deve estar assistindo, né? Eu quero mandar um beijo pro meu pai. Meu pai, hoje, eu falo que
Ele vai me visitar no meu trabalho, sempre. Isso não acontecia antes. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, dizer que eu amo muito você, pai. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pros meus irmãos, pra minha tia, né? Essa minha tia que me acolheu, pra toda a nossa geração. E dizer que tudo isso só foi possível porque Deus fez em nós primeiro e depois através de nós. Vocês também são frutos disso, de tudo que Deus fez na nossa vida. Eu amo vocês, nossos 12, obrigada. Vocês são, assim, essenciais na nossa vida. A gente é muito grata a Deus pela vida de vocês. E é um privilégio caminhar com pessoas como vocês, viu? Nós amamos muito vocês. Que Deus abençoe e que nós possamos aí seguir juntos e firmes até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada por ter estado aqui, obrigada por rasgar o seu coração, né? Contar esse testemunho tão lindo. Eu já conheci uma boa parte dessa história, mas eu confesso que eu sou sempre edificada quando você conta a sua vida. E obrigada também por toda a fidelidade nesses 14 anos, caminhando com a gente, sendo um braço forte, né? Sendo aquele que, tanto você quanto o Jonas, aqueles que estão sempre dispostos a fazer mais pelo reino e a seguir realmente o comando de Jesus nessa terra, de ganhar vida, de cuidar de pessoas e de edificar a igreja. Obrigada por ser tão querida, tão especial, né? Pela sua família linda, pastor Jonas, Malu, que eu amo de paixão. Vocês são presentes de Deus na nossa vida, viu? Muito Obrigado. grata. Obrigado pelo sim de vocês para Jesus. Tamo junto. E você que nos acompanhou nesse programa tão maravilhoso, que você possa também enviar esse programa para outras pessoas. Talvez você esteja vivendo num deserto por falta de perdão. Talvez essa seja uma dor sua. Tá aqui hoje um testemunho incrível de que Deus pode mudar todas as coisas, que Deus pode reatar laços. Então encaminhe esse programa para outras pessoas. Tenho certeza que o Senhor também vai falar muito aos corações. Nosso Deus é um Deus de milagres e Ele faz coisas incríveis e extraordinárias. Então que Deus te abençoe e que você também seja um foco do cuidado, do amor e da graça do Senhor. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Deus te abençoe.